Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre um vídeo do Pondé, tá? No qual ele fala sobre a invenção da esquerda. Então ele faz uma conexão ali entre o Rousseau e o Hobbes, né? Jean-Jacques Rousseau e o Thomas Hobbes, e aí começa a refletir sobre a invenção da esquerda e ele sugere que o Jean-Jacques Rousseau é o pai da esquerda, né? Ele se refere a ele com essa expressão. E aí eu lembrei de alguns trechos aqui do Marx, do Ciro Gomes e de outros autores e vou tentar articular algumas dessas ideias aí para poder tentar pensar, enfim, como que a gente pode refletir essa questão aí da invenção da esquerda e como que a gente pode tentar ver isso hoje, né? Porque parece que isso hoje é muito mais complexo do que parece, beleza? Então vamos tentar falar um pouquinho sobre isso aí. Antes eu deixo aqui a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo e a gente conversa a respeito, beleza? E o meu romance está na editora também, se não sabotarem aqui ele fica pronto até setembro, e aí eu trago para vocês aqui, tá? Enfim, pessoal, vamos lá. Então, o Pondé começa fazendo uma distinção entre o Jean-Jacques Rousseau e o Thomas Hobbes. Só para mostrar para vocês aqui, tá? É o contrato social do Jean-Jacques Rousseau, tá aqui, certo? São as obras principais deles aí, tá? Eles têm outras, evidentemente, né? E o Leviatã, do Thomas Hobbes, tá? Então são textos ali do século XVII, tá? E tudo isso vai sendo... toda a discussão, né, decorrente dessas publicações e do debate ali foi sendo desenvolvida nesse século, tá? Então, vamos lá, vamos tentar aqui, vou passar para vocês o resumo que ele fez para a gente poder refletir um pouco aqui algumas dessas ideias, tá? Então ele diz que, quer dizer, né, ele coloca ali, né, a distinção é essa mesmo, né, quer dizer, o Rousseau, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, essa é a ideia básica ali, né, com as nuances, e ele desenvolve algumas nuances lá também. Então, quer dizer, para o Rousseau o homem nasce bom, aquela coisa do homem natural e tudo mais, e a sociedade é que vai aos pouquinhos corrompendo essa, enfim, essa coisa ali bacaninha, né, do início ali da nossa vida, tá? E para o Hobbes já é o contrário, tem a questão aquela questão aí do homem é o lobo do homem, né? Então, quer dizer, o homem nasce mal e a sociedade, enfim, eventualmente ele consegue minimizar isso, né? Então, repetindo, para o Rousseau, o homem nasce bom e a sociedade é ruim e o corrompe, e para o Hobbes, o homem nasce ruim e a sociedade é boa e o civiliza, né? Agora, o contrato social do Jean-Jacques Rousseau é justamente a proposta de uma alternativa a esse, digamos, né, essa vocação de corromper a bondade humana da própria sociedade, né? Quer dizer, uma tentativa de fazer evoluir ali essa ideia de sociedade para que, enfim, se minimize esse caráter de corrupção, né, digamos, né? E aí essa questão, né, ligada aqui do Rousseau. Aí o Pondé começa a falar do Rousseau especificamente. Então ele começa a dizer que tem aquela ideia do bom selvagem, né, que o bom selvagem seria aquela figura que, enfim, né, não foi corrompida pela civilização, não foi corrompida pela guerra, etc. e tal, e que está ali, vive uma vida meio que, né, muito próximo daquela ideia da utopia lá do Thomas Moros e etc. e tal, quer dizer, né, o selvagem que está ali, e também dos estudos, digamos, pré-antropológicos, né, aquela galera que achava o seguinte, ó, pô, né, os selvagens são figuras ali inocentes, né, vivem numa lógica muito, enfim, né, são meio que remanescentes do paraíso, né, e etc e tal, tá? E aí o Pondé diz que não, pô, nem os indígenas são assim, etc e tal. Agora, isso também, essa conclusão, né, de que nem os tais selvagens, ou os primitivos, ou os indígenas, seriam, né, de fato perfeitos, inocentes, etc e tal,
acarreta o risco de você acabar caindo numa homologia e dizer, bom, então se não existe gente boa, só existe gente ruim, né? E isso também não é exatamente a melhor conclusão, tá? Vamos tentar falar sobre isso aí, inclusive para explicar qual é o pensamento da esquerda, tá? Mas enfim, continuando aqui, então aí, só para finalizar a sequência, para a gente passar para os livros aqui, ele começa a argumentar que para o Rousseau, o bom selvagem vivia em equilíbrio e o que gerou o problema, né, ou seja, o que o corrompeu, né, da sociedade, foi o crescimento das cidades e o aumento das aglomerações urbanas, né? E aí ele chega nessa afirmação do vídeo, que é de que o Rousseau é o pai da esquerda, né? Por achar, dentre outras coisas, que, segundo Pondé, né, por achar que o surgimento da propriedade privada é que acabou gerando as desigualdades sociais. E aí o Pondé sugere que ele seria, então, uma espécie de ancestral do Marx, né? Bom, eu já fiz vídeo aqui falando, né, tá aqui o manifesto do Marx, né? Eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso, que a ideia de propriedade privada do Marx, ela se sustentou e, de certa forma, continua sustentando em alguns rincões aí, né, no mundo, talvez especialmente na Coreia do Norte, enfim, e alguns outros lugares, mas isso já está ultrapassado em quase toda a esquerda no mundo inteiro, né? No Brasil isso nunca vigorou, né? Ninguém defendeu aqui de maneira séria, com, enfim, né, com projeto, etc. e tal, que não existisse mais a propriedade privada. Pelo contrário, né, o Brizola, inclusive, era um que dizia, a gente acha aqui na esquerda que a propriedade privada é tão boa que todo mundo tem que ter, né? Ele já fez aí um deslocamento muito inteligente desse lugar comum, que é o de que a esquerda, né, enfim, teria aí a vontade de tomar a casa dos outros, que inclusive é uma verborragia patética aí da estupidez bolsonarista hoje, que, enfim, o Brasil nunca teve isso, né? Eles estão, na verdade, eu já fiz vídeo aqui também sobre isso, eles meio que estão vinculados ali a uma ideia de globalismo radicalmente idiota, como se isso fosse, né, uma conspiração mundial para depois chegar aqui e tomar a casa de todo mundo, quer dizer, né? Enfim, o nome disso é estupidez, tá? Então, o Marx, ele, ainda que ele seja de fato um herdeiro dessas ideias do Rousseau, né, por um lado isso tem uma procedência, só que tem algumas ideias ali dentro do Marx que já foram superadas pelo desenvolvimento do mundo, pela evolução do debate e e também por algo que o Ciro Gomes fala no livro dele, que são as especificidades de cada caso, né? Então, ser alguém de esquerda na Inglaterra é radicalmente diferente do que ser alguém de esquerda no Brasil. E ser alguém de esquerda, enfim, né, na Rússia é bastante diferente do que ser alguém de esquerda na Austrália. Então, tudo isso é preciso desenhar bem essas questões para não generalizar a ideia de que, quem é de esquerda defende a sociedade, quem é de direita defende o indivíduo, né? Isso são ali, digamos, os lugares comuns e os reducionismos e ao mesmo tempo os extremismos também, né? Porém, nos entremeios disso você vai ver uma série de variações que são inclusive decorrentes, como eu falei agora há pouco, da evolução da discussão, do debate, dos estudos, das experiências, etc. e tal, né? Então vamos lá, ele continua falando que o contrato social seria uma assembleia com representantes do povo e que o contrato social é renovável via revolução. Isso aqui é muito importante para entender não apenas a diferença do Rousseau para o Marx, mas a diferença do Marx para os marxistas e do Marx para a esquerda mais ampla, que eu já fiz vídeo aqui também, né? O pensamento de esquerda, ele em alguma medida, ele em alguns casos, ele escapa dessa repetição estrita do Marx, né? Que é um problema, né? Nesse vídeo aí que eu fiz eu falei disso, né? Quer dizer, quando a esquerda fica apenas focada no Marx, ela esquece uma série de questões que eu também vou tentar levantar aqui hoje, tá? Mas enfim, isso é importante que a gente tenha conexão com isso para poder entender justamente essas especificidades locais e, enfim, jogar com essas diferenças, né? O que mais? Vamos lá. E aí ele chega numa reflexão chave aqui, que ele diz, o contrato social, a apresentadora pergunta para ele, né? O contrato social é um mito? E aí ele diz que muito provavelmente sim. E ele está repetindo uma resposta do Ernst Cassirer, né?
e aí ele fala do caráter irracional do Estado. E aí eu vou citar o Pondé para vocês aqui, um trechinho. Ele diz: quando se diz que o contrato social é um mito, não é no sentido de que o contrato social seja irracional. O mito é imaginar que a sociedade nasceu de decisões racionais, que os seres humanos deram nascimento à ordem política e social através do uso da razão e não por outros processos, muitos deles opacos à razão. Essa própria ideia de razão, entendida como algo diferente do que é opaco, né? Ou seja, alocada no extremo oposto da emoção, ela também não se sustenta mais há muito tempo no debate teórico, no debate filosófico, enfim. E eventualmente até na experiência que a gente vai tendo aí de mundo, né? Então, essa ideia, talvez essa parcela da direita acredite que o contrato social é um mito, porque ela está olhando para o contrato social como uma ideia extrema e ao mesmo tempo meio que positivada no lado bom da coisa, enquanto que o indivíduo estaria no outro extremo e positivado pelo contrato social como algo necessariamente ruim. As experiências mais amplas e mais complexas das sociedades vão mostrando que tudo vai se desenrolando nos entremeios desses extremos, né? Então, o contrato social, se ele for visto como um extremo, ele vai ser visto como um mito, tanto quanto o indivíduo visto como um extremo, ou seja, como a única coisa que existe, é um mito para quem entende isso como um extremo, que é o caso da esquerda tradicional, né? Quando a gente começa a lançar um olhar complexo para essas coisas e parar de jogar nesses extremos, a gente começa a entender melhor as nuances, as diferenças e aquilo que o Ciro Gomes pondera ali, que são essas especificidades locais e ao mesmo tempo a necessidade de entender cada uma delas para poder definir, nem que seja de maneira provisória, essas diferenças, beleza? Bom, continuando aqui, pessoal. Então, a tendência de quem acredita no Hobbes, isso aqui é um comentário meu, tá? A tendência de quem acredita no Hobbes é chegar à conclusão de que qualquer mudança de contrato social é uma mudança de opressão e de tirania, por motivos óbvios, né? Se eles classificam o contrato social como um mito, qualquer mudança passa a ser uma mudança apenas de opressão, né? E aí automaticamente você passa a acreditar no capitalista de mercado como uma espécie de bom selvagem moderno, né? Certo? Ou seja, né, o social é sempre autoritário, então o que vale e o que é bom é o indivíduo. Ora, né, o tal mercado já dá todo dia trocentos exemplos de que isso não se sustenta, né? Para ficar apenas em alguns aqui que a gente já falou aqui nos vídeos do canal, os acidentes de Mariana e Brumadinho, né, essa lambança que fizeram lá no Rio Grande do Sul agora, que mais, né? Trabalho escravo, que tem recorde de trabalho escravo, enfim, né? E que se o Estado não chega para poder, enfim, né, resolver aquela questão, aquelas pessoas passam ali 20, 30, 40, 50 anos escravizadas e ninguém faz nada. Por quê? Porque o mercado não pode ser visto como, enfim, algo, né, da ordem do perfeito. Muito pelo contrário, né? As melhores experiências estão nos entremeios dessas ideias aí, que são, né, o comunismo extremo e religioso, que a Coreia do Norte, de certa forma, digamos, manifesta ali de uma forma talvez ali mais próxima do mais extremo, né? E o neoliberalismo é o oposto extremo disso, que é acreditar que o que vale são, enfim, são as flutuações do mercado financeiro e o resto não interessa, entendeu? Então, quer dizer, tudo isso, esses dois extremos são perigosos e problemáticos. Bom, e aí vamos chegar no Marx, para a gente poder, então, depois chegar aqui na esquerda atual, tá? Para o Marx, a esquerda é aquela que revoluciona o contrato social, né? E aí está aqui, né, o Manifesto Comunista do Marx, certo? E ele afirma que a ideia do Marx é a seguinte, né? O que move a história é a luta de classes e cada período histórico tem o seu desenho de luta de classes, né? E aí no feudalismo, que tinha lá as suas classes, as suas lutas e tudo mais, dali do final do feudalismo surgiu, né, brotou a burguesia como uma espécie de oposição do poder feudal, né?
E aí a burguesia, naquele momento, ela tinha um caráter revolucionário. E para o próprio Marx, ela tem esse caráter revolucionário desde sempre e continua tendo. Né? Quer dizer, até ele morrer ali, ele continua acreditando nisso. Né? E, de certa forma, uma parcela da burguesia, de fato, guarda esse afã revolucionário e no melhor sentido do termo, né? enquanto outra parcela acaba meio que importando uma certa lógica de hierarquia excessiva e verticalismo excessivo dos feudais, né? E dos nobres, eventualmente também. Né? Tem muito burguês aí que adora ser nobre, que adora pagar de nobre, e alguns querem até que volte a monarquia. Né? Isso não é mera, enfim, não é mero acaso. Tá? Então, assim, só para ficar aqui, né, para registrar, é importantíssimo entender a fenomenologia do espírito do Hegel para entender o Marx, né? Porque se insere nesse debate aqui, tá? E, enfim, e aí, pessoal, vamos continuar aqui então, tá? Então, a burguesia revolucionou o feudalismo e o proletariado, para o Marx, vai revolucionar a burguesia. E daí vai derivar o comunismo, que é a tal ditadura do proletariado, né? Que tanto assusta aí todo mundo e, enfim, e que acabou sendo lida por alguns governantes, alguns países, como a necessidade de centralizar tudo no Estado, né? Em alguns desses países a leitura foi mais num sentido estritamente autoritário, em outros foi no sentido contextual. O caso da União Soviética é tipicamente contextual, é uma mescla desses dois, assim como a leitura do capitalismo foi também contextual no caso dos Estados Unidos, o extremo, né? Por que isso? Porque a União Soviética percebeu ali, depois inclusive não só com a Revolução de 1917, mas enfim, com a própria tentativa do Hitler de invadir ali a União Soviética, a gente tem que fazer bomba atômica aqui, tem que fazer, enfim, porque eles estão fazendo lá, se a gente não fizer, né, daqui a pouco a gente dança aqui. Então, tudo isso é um contexto histórico, né? E essas coisas vão, enfim, flutuando dessa maneira. Então, a ditadura do proletariado, para o Marx, seria o fim da luta de classes, ou seja, o fim da história, o último contrato social, ou seja, o contrato social absoluto, digamos, né, para poder fazer uma adaptação do sujeito absoluto do Hegel, né, que seria o fim da história. Não tem mais dialética, não tem mais luta de classe, todo mundo é proletário, acabou a luta de classes. Né? Isso é um problema, né, isso foi um equívoco do Marx, porque isso acaba vendendo a ideia de que o individual, né, deve, enfim, né, acabar, ou enfim, ser reduzido ali a uma experiência muito mais limitada. Então isso não se sustenta com a diferença humana, enfim, com as experiências humanas, com a evolução humana, etc. e tal. Assim como as ideias do extremo oposto também não se sustentam, porque o exercício da inovação constante, da liberdade constante, invariavelmente esbarra no contrato social, na necessidade de que algumas regras sejam estabelecidas para que uns não ultrapassem o espaço de outros, né? Eu já fiz vídeo aqui falando sobre a questão dos agrotóxicos, que é só um exemplo, mas tem trocentos, né? Enfim, e isso é muito importante ponderar, inclusive para entender o que é a esquerda, né, no mundo atual, tá? Bom, então e aí passemos para o Ciro, né? Tá aqui o Ciro, né? O livro do Ciro Gomes, tá? Eu não vou ter tempo aqui de falar tudo, né? Porque tem várias considerações aqui interessantes, mas o resumo aqui é o seguinte, né? Na direita, ele fala primeiro aqui, né, para situar essa mesma questão que o Pondé está ali situando, ele diz aqui o seguinte, na página 196, né, que a origem desses termos, esquerda e direita, para designar o campo político, está na Revolução Francesa. Na primeira Assembleia Nacional, sentavam-se à direita os girondinos, ou seja, a nobreza, né, defensora do antigo regime, e a alta burguesia, os banqueiros e empresários, sua aliada. A alta burguesia buscava conservar o status quo, ou seja, eram conservadores, né? E os nobres queriam retroceder ao passado monarquista, ou seja, eram reacionários. À esquerda sentavam-se os defensores de uma nova sociedade, os jacobinos, né? Esses eram constituídos basicamente de profissionais liberais, como médicos e advogados, comerciantes, os pequenos burgueses, camponeses e trabalhadores urbanos, os sans-culottes. Os primeiros, ou seja, os profissionais liberais, né, em sua maioria buscavam apenas a igualdade de todos perante a lei, ou seja, eram liberais, e já os segundos pregavam a extinção das hierarquias econômicas e sociais da época.
Então, quer dizer, como podemos ver, ele diz, né, naquela sociedade, na França, ali da época da Revolução Francesa, recém-saída do absolutismo, um liberal era um representante da esquerda, né? Na Inglaterra, isso vai funcionando um pouco diferente, né? E, ao mesmo tempo, tem duas ponderações rápidas aqui, né? Primeiro, quando o Ciro fala que a origem desses termos está na Revolução Francesa, a gente tem que considerar, a partir, inclusive, de uma perspectiva algo Foucaultiana, que esses termos surgem e, ao mesmo tempo, refletem um desenvolvimento histórico, que deriva não só do Rousseau, mas também dessa tal luta de classes que o Marx vai desenhando ali, né? Então, quer dizer, historicamente, os oprimidos são os de esquerda, porque eles tentam revolucionar a lógica da dominante, a lógica do poder e etc. e tal. E aqueles que são poderosos são de direita porque eles querem manter a coisa do jeito que está, né? Então é um pouco por aí, tá? E aí tem outras coisas que ele fala aqui, vários exemplos, inclusive para situar essa questão, né, da necessidade de perceber essas especificidades locais, tá? Mas o mais importante, né, depois eu faço até mais um vídeo aqui, ponderando aqui, explicando outros detalhes, mas porque a gente quer aqui para tentar desenhar, enfim, quem inventou a esquerda e o que é a esquerda hoje, né? Vamos finalizar aqui situando algumas coisinhas que são importantes, tá? Deixa eu ver o tempo aqui, vamos lá. Então, o Ciro pondera ali que a direita defenderia a liberdade econômica, né? E com as variantes disso, os extremistas, os moderados, etc. e tal. E a esquerda defende igualdade e diminuição das desigualdades, né? E o papel do Estado hoje no mundo, né? Então, quer dizer, esse é um resumo do resumo do resumo, tá? Porém, faltam 3 pontos. Esse é o ponto-chave aqui para a gente tentar fazer uma reflexão em cima dessas contribuições do Pondé e do Ciro Gomes aqui, para além do Marx e tudo mais, tá? Então, faltam 3 pontos aí, no meu ponto de vista, para poder desenhar um perfil, um retrato, um panorama do que é a esquerda no mundo atual, tá? Primeiro, é preciso discutir os processos de colonização nesse contexto de opressor e oprimido, certo? E aí o império seria a direita, né? Aquela que quer manter o império, e a colônia quer mudança, né? Quer independência e quer revolução, e portanto ela é esquerda, né? Esse livro aqui do Laurentino Gomes, que eu não li ainda, mas já pincelei aqui algumas coisas, ele explica uma série de coisas interessantes aqui, dentre as quais as várias guerras que aconteceram ali no período de independência do Brasil, em 1822, e que demonstram ali uma série de perspectivas e de pessoas e de grupos que estavam buscando revolucionar aquela lógica autoritária do império, né? Então isso é importante pensar, para além inclusive da questão econômica e da questão do Estado, etc. e tal, é importante tentar desenhar aí quem foram os primeiros esquerdistas brasileiros, né? Ou seja, essa galera que estava ali tentando mudar a lógica de imposição vertical de Portugal, né? No século XIX, dentre, né, essas figuras estão os indianistas, né, que começavam a defender que o índio... E aí os indianistas caíram naquela do bom selvagem e tudo mais. De qualquer maneira, era uma movimentação em relação a isso aí, tá? Enfim, esse é um primeiro ponto, tá? O segundo ponto que falta nesse desenho aqui é a consideração das formas e especificidades que essa dinâmica, ou seja, essa dinâmica de luta dos colonizados contra, né, os colonizadores, no âmbito da cultura, né? E aí aqui no Brasil é preciso desenhar como que se configura a relação de Portugal com as outras etnias, e depois da independência, como que isso vai sendo redefinido pelo debate interno e pelas alternativas de revolução eventualmente sugeridas ou experimentadas, ou enfim, ali guerreadas no debate e tudo mais, pelas pessoas que estavam contrapondo aquilo. Por exemplo, a questão da escravidão, né? A escravidão acabou se chegando no fim da escravidão por conta dos abolicionistas. Os abolicionistas eram nitidamente pessoas de esquerda naquele momento ali, né? E aí, enfim, o Darcy Ribeiro vai refletir uma série de coisas interessantes sobre isso aí, tá? E para finalizar, esse segundo ponto ainda, vale dizer que talvez seja o caso de ponderar que o último esquerdista, ou a última proposta de esquerda
construída a partir do posicionamento de Portugal como digamos, né, como a direita, está no Oswald de Andrade, tá? Na antropofagia do Oswald de Andrade. Quer dizer, então a antropofagia do Oswald me parece ser a última proposta razoável de posição, de sugerir, enfim, né, de construir, ali, de desenhar uma sugestão que aloca Portugal no local do colonizador, do opressor, enfim, daquele que tem que ser revolucionado, certo? E uma sugestão, né, ele faz a inversão disso e coloca o antropófago, enfim, na posição de esquerda, né? Obviamente que é a posição de revolucionar ali a lógica vigente, tá? Me parece que a gente tem que superar isso, certo? Porque isso acaba gerando, hoje isso não se sustenta mais, e isso foi gerando uma série de problemas, por exemplo, o complexo de vira-lata, que eu gosto de chamar de complexo de Poodle, né? Que é, na verdade, uma posição que é aquela de quem abandonou Portugal e aí acabou abandonando uma parte de si mesmo e começa a tentar buscar vinculações onde não existe, né? Estados Unidos é o exemplo maior no século XX, né? Então, a maioria esmagadora das pessoas de direita, por exemplo, que não entendem a necessidade de refletir Portugal de novo, começam a se vincular com os Estados Unidos para poder, digamos, né, tapar esse buraco, esse vazio de referência, e aí isso acaba ficando, e isso não tem retorno, não só porque o nosso projeto, a nossa história, etc. e tal, são diferentes, mas também porque os Estados Unidos não dão esse retorno e porque eles nem são a melhor alternativa para a gente poder dialogar, né? Existem coisas muito bacanas ali que a gente deve pescar e deve se apropriar e conectar com o nosso hibridismo local aqui, mas eles estão longe de ser o melhor exemplo de sociedade, né? Tá? Então, e a esquerda, né? Ela fica a consequência, né, dessa ausência de reflexão sobre Portugal na esquerda, ela não gera um complexo de vira-lata, mas ela gera uma vinculação excessiva ao Marx, quando é uma esquerda economicista que só pensa na economia, ou ela é uma ausência completa de vínculo e um ressentimento violento quando ela está, enfim, essa ausência, né, de reflexão, de uma nova reflexão sobre Portugal. Quando ela está nos neo-identitários, ela fica ali, os neo-identitários de esquerda ficam sem referência, né? Porque eles já entenderam que os Estados Unidos não é a melhor referência, mas também não gostam de Portugal, então ficam completamente sem referência no nível nacional mais amplo, né? E aí acabam restringindo a sua reflexão aos caráteres, digamos, né, étnicos e etc. e tal, tá? Que tem a sua relevância, mas que se não forem pensados de maneira mais ampla, isso acaba gerando, enfim, né, um atraso de complexidade, tá? Enfim, e aí por último, tá, para finalizar aqui, existe o terceiro ponto, tá? O terceiro ponto está na forma como essa dinâmica se configura nos entremeios desses extremos, né? Os acordos e dilemas e problemas de correntes da dialética entre o local e o global, entre a liberdade individual e os contratos sociais, entre o mercado e o Estado, entre a iniciativa privada e os limites dos contratos, né? Ou seja, os excessos do contrato social e os excessos da liberdade individual. Então, o ponto para poder tentar entender o que é a esquerda, quem inventou a esquerda, ou, né, enfim, porque quando o Pondé diz, né, que o Rousseau inventou a esquerda, fica parecendo que porque ele, em alguma medida, ele acredita que as características estão até hoje, né? Fica parecendo que a esquerda é daquele jeito até hoje, né? E existem várias diferenças, enfim, a gente tem que ponderar isso aí para tentar entender esse contexto aí. E essas diferenças, a gente consegue enxergar melhor essas diferenças quando a gente começa a olhar para esses entremeios e não cair nessa leitura dos extremos. Beleza, pessoal? Então, um pouco por aí, tá? Então, para finalizar aqui, só deixo com vocês aqui a referência do Gilberto Felisberto Vasconcelos, tá? O Brasil no Prego, que demonstra aí uma parte importante aí do que a esquerda combate no mundo atual no Brasil, que é o neoliberalismo, tá? O Edgar Morin, A Complexidade, né? O pensamento complexo, que ajuda e melhora o nosso olhar em relação a esses entremeios e acaba
permitindo que a gente não fique preso em nenhum dos dois extremos, né? Ainda que a gente escolha uma posição independente disso, né? E por último, esse livro aqui do Lipovetsky e do Jean Serroy, que, do meu ponto de vista, demonstram a manutenção do caráter revolucionário da burguesia no mundo de hoje, né? Para além desses extremismos neoliberais, extremismos, enfim, neoimperialistas, desses Elon Musk da vida, mas tem coisas muito bacanas na direita que podem ser apropriadas, inclusive percebendo um caráter algo revolucionário ali. Tá? Então tudo isso está nos entremeios e configura uma parcela do que é a política do mundo atual e a esquerda, né? Beleza, pessoal? Então é isso. Esse aí foi o vídeo de hoje, tá? A gente se fala no vídeo de amanhã aí, beleza? Grande abraço aí, tamo junto. Fui.